Eu sou o pastor Ciro Sanches Ibordi e há mais de 3 décadas eu estudo as profecias bíblicas, o livro de Apocalipse, o livro do profeta Daniel, o sermão profético de Jesus, entre outras passagens. Eu tenho procurado estudar a escatologia bíblica de maneira séria e com base erudita. Neste vídeo eu quero apresentar para você a nossa nova série aqui no canal, Ciro Ibordi, Escatologia e EBD. Nós recentemente apresentamos uma série de 40 videoaulas a respeito do livro de Apocalipse, denominada Apocalipse perícope por perícope. E em breve, em muito breve, nós vamos, se Deus quiser, é claro, iniciar uma nova série denominada Daniel, perícope por perícope. No caso de Apocalipse, nós tivemos 40 videoaulas que resultaram num comentário bíblico que será publicado, se Deus quiser, ainda neste ano. Mas aqueles que são membros do nosso canal já receberam esse comentário antecipadamente, já que em cada videoaula nós apresentamos para os membros do canal, nós presenteamos os membros do canal com um capítulo desse livro. Pois bem, este novo livro, esse novo projeto que está se iniciando, que vai começar em aulas aqui no meu canal e depois vamos transformar cada uma dessas aulas em capítulos de fato de livro, para formar um livro, um comentário de Daniel. Esta nova série que está começando terá 18 videoaulas. A primeira vai ser uma introdução, claro que nós precisamos fazer para dar explicações gerais a respeito do livro de Daniel, falar também dos nossos pressupostos, ou reiterá-los, né? Quem já conhece aqui o nosso canal sabe quais são os nossos pressupostos, mas é sempre bom iniciar falando disso porque eu considero honesto fazer isso, apresentar os pressupostos para que depois ninguém reclame. Olha, eu queria uma abordagem diferenciada, tal, e não essa sua abordagem. Na verdade, nós vamos aqui, como eu costumo fazer, apresentar todos os segmentos, todas as tradições escatológicas, mas é evidente que nós vamos demonstrar por que aquela que nós defendemos seria a mais coerente do ponto de vista bíblico. Nós vamos, claro, utilizar vários livros que nós vamos recomendar ao longo desta série de, repito, 18 videoaulas. A primeira é uma introdução e depois vamos ter 17 perícopes. Eu já vou explicar para vocês, eu já tenho aqui esboçado, eu já fiz um esboço de como será essa série, mas eu quero aqui recomendar livros, e o principal livro que eu vou recomendar, claro que depois, se Deus quiser, teremos o nosso também, mas por enquanto nós vamos começar com esse livro aqui, ó, que, a meu ver, é o principal livro hoje em língua portuguesa sobre Daniel. Aliás, são 2. Tem um segundo que eu vou apresentar, claro, do ponto de vista de detalhamento, de pormenores e também que está de acordo com a nossa posição. Uma obra completa. Primeiro esse aqui, da editora Chamada, de ninguém menos que John Alvord. John Alvord é talvez o maior erudito do ponto de vista da escatologia que nós esposamos, que é o pré-milenismo dispensacionalista, que também é conhecido como dispensacionalismo simplesmente, ou pré-tribulacionismo, mas John Alvord, um grande teólogo, temos aqui recomendado várias obras dele, inclusive essa obra de Apocalipse. Seria bom você ter até as duas. São 2 obras de um bom volume, tá vendo? São obras densas, porque John Alvord, muita gente também fala John Walvoord, porque ele é de origem holandesa, mas nos Estados Unidos conhecido como John Alvord. Já está com o Senhor, evidentemente, mas o seu legado ficou
John Álvaro, um grande teólogo. Esta obra nós vamos utilizar, vale a pena. Esta obra cobre todos os 12 capítulos de Daniel. E se você quiser aproveitar até e adquirir esta obra com desconto, tem um cupom promocional no meu nome que você pode utilizar, que é o Zibord 2021. Então você entrando lá em loja.chamada.com.br, que é o site da editora Chamada, você pode utilizar o nosso cupom promocional para essas duas obras, tá certo? Daniel e Apocalipse, ambas de John Álvaro. Eu também recomendo, e essa obra eu vou usar muito também, é a obra de Leon Wood, da editora Batista Regular. É uma obra completa também, comentário de Daniel. Claro, nós vamos recomendar outras ao longo dessa série. E tem as nossas obras também da CPAD, que eu não estou recomendando com tanto destaque, não é porque elas não são boas, pelo contrário, elas são ótimas. Mas eu apresentei essas duas porque são obras completas que você pode utilizar realmente para fazer um estudo também perícope por perícope. Mas não se esqueça das obras do mestre Antônio Gilberto, que é uma obra resumida, Daniel e Apocalipse, num volume só. Claro, ele apresenta um esboço de Daniel, mas quem conhece o mestre Antônio Gilberto sabe que os seus escritos em poucas linhas têm uma grande profundidade. Tem também a obra de Severino Pedro da Silva. Esta é uma obra versículo por versículo, porém bastante sucinta, não é muito detalhada como as outras que eu mencionei antes, mas também vale a pena adquirir. Eu vou recomendando outras obras também específicas de temas em Daniel. Tem essa aqui, por exemplo, de Roger Lieb, né? Veja, História Mundial na Visão do Profeta Daniel. Nós vamos recomendar obras do pastor Abrão de Almeida. Tem também um livro de minha modesta autoria, que eu nem estou mencionando agora, mas vou mencionar, que também enfoca algo sobre Daniel. Mas o importante agora é eu apresentar para você rapidamente o esboço. Você que estava curioso, nós vamos apresentar aqui e em breve nós vamos iniciar. Eu não iniciei ainda porque eu estava concluindo o meu livro, inclusive esse livro de Apocalipse. Você sabe que nós apresentamos 40 videoaulas e depois, como cada videoaula é um capítulo de livro praticamente, nós, claro, tivemos que melhorar cada capítulo, dar um formato realmente mais de livro, uma leitura um pouco mais fluente, e logo logo nós vamos apresentar essa novidade aqui para você que nos acompanha. Bom, a nossa nova série então, que deve começar aí, vamos ver se conseguimos na semana que vem. Eu tenho viagens aí, mas se eu conseguir, talvez na semana que vem a gente já terá a aula introdutória. E aí, a partir do início, nós vamos tentar fazer uma aula por semana. Vocês sabem que às vezes tem sido difícil para mim por causa de viagens, outros compromissos, mas eu tenho procurado aí, quando eu iniciar, vai ser pelo menos uma videoaula por semana, ao vivo, sempre live, não é? Então, Daniel, perícope por perícope, nós consideramos importante estudar Daniel logo depois de Apocalipse, porque Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Então essas obras se completam, né? Esses livros se completam. Apocalipse, você que ainda não conhece, pode ir assistindo às aulas da nossa série também. Ela está completa. Aliás, não está... Eu andei aí deixando algumas aulas indisponíveis para todos, ou seja, apenas para os membros, mas agora, aproveite, todas estão liberadas. Então você pode assistir a série completa, pode maratonar Apocalipse perícope por perícope, do capítulo 1 até o capítulo 22. 404 versículos e 39 perícopes que nós selecionamos desses 22 capítulos de Apocalipse. Então eu dizia que Daniel e Apocalipse, claro, se encaixam perfeitamente. Você viu que em algumas aulas eu até utilizei bastante o livro de Daniel. Eu fiz menção para poder explicar algumas coisas, alguns pormenores de Apocalipse, claro, nós também falamos de Daniel.
Bom, a nossa agenda então é essa, 18 aulas, a primeira é a aula introdutória, então nós vamos dividir, assim como na série de Apocalipse, nós tivemos 3 módulos, ou na verdade tivemos 4, né? Tivemos um módulo introdutório, o módulo histórico, o módulo profético e depois a conclusão, não é? Aqui no nosso caso nós vamos ter, são 3 módulos também, o módulo introdutório, o módulo histórico, o escatológico que eu estou chamando e uma aula de conclusão. Então, no nosso módulo que eu estou chamando de módulo introdutório, nós vamos ter 3 aulas. A primeira aula é a introdução a Daniel propriamente dita, eu repito, nós vamos apresentar nossos pressupostos, as escolas de interpretação e por que nós consideramos a escola que nós defendemos a mais coerente, a mais consistente. Então nós vamos ver também, vamos falar, claro, da introdução ao próprio livro de Daniel, autoria, data, propósito, aqueles assuntos que costumamos apresentar no início de uma série de exposição. Veja, é uma exposição bíblica. Você que gosta de pregação expositiva, aqui você vai ter uma exposição. Ao término desta série você vai poder pregar. Você que quer algumas informações detalhadas sobre Daniel, eu creio que vai ser útil para você. Aí a nossa segunda aula, que eu vou denominar Daniel, Ananias, Misael e Azarias em Babilônia. Nós vamos dar esse título e aí nós vamos abranger os primeiros 7 versículos do capítulo 1. Essa vai ser a perícope inicial. A terceira aula, a bênção de Deus sobre Daniel e seus amigos, capítulo 1, ainda versículos 8 a 21. Aí nós, a partir da quarta aula, entramos no módulo histórico. Aí a perícope vai ser todo o capítulo 2. Nós vamos fazer uma aula resumida, claro, porque a parte histórica não é aquela que nós vamos enfatizar tanto, nós vamos dar mais destaque para a parte profética. Então a aula quarta vai ser sobre o sonho de Nabucodonosor e, claro, aí entra um pouco também na parte profética, o sonho de Nabucodonosor sobre os últimos impérios mundiais. Aliás, entra bastante na parte profética. É que depois nós vamos retomar também quando chegarmos no capítulo 7. A quinta aula, os amigos de Daniel e o quarto homem, aquela linda história bíblica sobre o livramento que Deus deu a Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, quando Deus os livrou da fornalha de Nabucodonosor, aquecida 7 vezes mais. A sexta aula, outro sonho de Nabucodonosor, capítulo 4, versículos 1 a 28, vai ser a perícope. A sétima aula, a soberba de Nabucodonosor e sua humilhação, ainda capítulo 4, mas os versículos 29 a 37. A oitava aula, Mene, Mene, Tekel e Parsim, é o capítulo 5, a queda do Império de Babilônia. Babilônia, uma aula importantíssima. A nona aula, finalizando esse módulo histórico, Daniel na cova dos leões, capítulo 6. Aí entramos, a partir da 10ª aula, no módulo escatológico. Aí vamos ter a primeira perícope, que nós vamos, na verdade, apresentar 2 perícopes nesta aula, porque uma parte é apenas para apresentar a visão do profeta Daniel sobre os 4 impérios mundiais, que é dos versículos 1 a 7. Talvez, dependendo de como fluir, nós possamos dividir essa 10ª aula em 2 partes. Nós vamos aumentar um pouco, em vez de termos 18 aulas, talvez tenhamos 19 ou 20. Isso já vou avisando que pode acontecer, porque o meu objetivo é nessa 10ª aula apresentar a perícope Daniel 7, 1 a 7, que seria a apresentação da visão dos 4 impérios mundiais, representada por aqueles animais que Daniel viu, e depois a segunda perícope, versículos 15 a 18, é a explicação propriamente dita dessa visão. Na aula 11, nós vamos ter o 4º animal, vai ser uma explicação específica sobre ele, e acontece a mesma coisa do que na aula 10ª. Nós vamos primeiro ter a perícope Daniel 7, 8 a 14, que é a apresentação da visão, e depois a explicação ou a interpretação da visão nos versículos 19 a 28.
A 12ª aula, a visão do carneiro e do bode. Você vai ver que o carneiro e o bode fazem referência a 2 dos 4 impérios que já teremos estudado. Você vê que é uma reiteração da própria palavra profética, não é? Então, da mesma forma, vamos ter a perícope dos versículos 1 a 8, a apresentação da visão, e os versículos 15 a 22 desse capítulo 8, a interpretação da visão. A aula 13, o chifre pequeno se levanta. Olha aí como você começa a ver uma perfeita interação com aquilo que nós já estudamos em Apocalipse. Lembra que nós falamos do chifre pequeno? Quando falamos da besta, dos 10 chifres, etc. E por aí vai. Então, o chifre pequeno se levanta. A apresentação da visão, versículos 9 a 14, do capítulo 8, e a explicação da visão, versículos 23 a 27. Aí a perícope, que vai ser a 13ª, mas da aula 4ª, a perícope de maneira geral, né? Porque você sabe que nós vamos ter perícopes dentro de uma perícope, que talvez até nos obrigue a fazer 2 ou 3 aulas adicionais. Não sabemos ainda, vamos esperar um pouco. Apocalipse eu considerei um pouco mais previsível, mesmo assim, quando nós começamos a estudar, eu tive que fazer uma reorganização. Então, com Daniel também está previsto isso, mas pela minha programação inicial, a aula 14 vai ser a oração de Daniel, capítulo 9, versículos 1 a 19. A aula 15, as 70 semanas, essa é a aula talvez mais esperada, e que eu estou destinando uma aula para ela, mas talvez eu precise de 2. As 70 semanas de Daniel, capítulo 9, versículos 20 a 27. Claro que aqui na nossa série nós vamos fazer algo mais detalhado, apresentando obras, e eu creio que vai ser muito bom. Eu aconselho você a se tornar membro do canal, é muito fácil, é só você apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou você pode clicar no botão Seja Membro. Se você deixou de ser membro, eu convido você a voltar a ser membro, né? Porque nós ficamos um tempo sem fazer lives, mas estamos agora retomando. A 16ª aula, então, é imperdível essa aula, as 70 semanas de Daniel. Nós vamos explicar detalhadamente essas 70 semanas de Daniel. Imperdível, você não pode perder e vale a pena você se tornar membro. A 16ª aula, Daniel vê a glória de Deus e é fortalecido. Fortalecido para receber novas revelações. E aí vem a aula 17, que é a história geral dos impérios mundiais, desde Dario até o tempo do fim. Deus revelou para Daniel, é o capítulo 11. E a última aula, né, que é a aula de número 18, ou talvez seja 19, 20 ou 21, porque 18 na minha programação inicial, que está bem resumida, talvez a gente amplie um pouco. O tempo do fim, capítulo 12, um capítulo que também pode ser desdobrado e desmembrado, mas por enquanto nós vamos deixar assim, tá bom? Então você é meu convidado para participar, não se esqueça dos livros que eu recomendei e uma recomendação especial para a obra de John Walvoord, que você pode adquirir com desconto no site da editora Chamada, loja.chamada.com.br, utilizando o meu cupom promocional Zibord 2021. Torne-se membro também, tem um link inclusive aqui na descrição desse vídeo, porque o membro ele tem acesso a todo o acervo. Você que ouviu falar aqui sobre a série Apocalipse perícope por perícope, se você se tornar membro, você vai ter um comentário completo. Tudo está organizado por pastas. Quando você tiver acesso ao link da pasta de membros, você clica no link e lá dentro do link, quando você clica, vai abrir-se um arquivo para você com todas as pastas. Você que é pregador, veja, você tem aí a faca e o queijo na mão, porque você tem uma pasta só de Apocalipse, para você pregar em Apocalipse, eu creio que é muito bom. Tá certo? Então, fica aqui o meu convite, vai começar em breve. Esta série, eu vou avisar aqui, você fique atento, nós vamos avisar, não vai demorar e logo logo eu trago mais informações também sobre o nosso livro. Vocês estão acompanhando, nós vamos fazer o lançamento do nosso livro que, claro, eu
falei para vocês que ia lançar o livro Apocalipse perícope por perícope. Não vai ter esse título exatamente, mas vai abranger todas as nossas 40 aulas. Vocês, portanto, participaram desse projeto e eu quero que vocês recebam em primeira mão as informações. Jesus está chegando também a nossa obra que eu tenho prometido, que é a sétima aula, sétima obra, né, da nossa série Pregadores da Bíblia. Deixa eu só aproveitar aqui, mencionar rapidamente, ó, você já tem João Batista, o pregador politicamente incorreto, essa série é pela nossa CPAD, Barnabé, o pregador de fé e obras, Filipe, o primeiro evangelista da igreja, Pedro, o primeiro pregador pentecostal, Estevão, o primeiro apologista do evangelho, e Paulo, príncipe dos pregadores. Agora vem também Jesus, Mas agora vem também Jesus, Não posso falar, o segredo ainda é a alma do negócio. Mas qual título você acha que o sétimo livro da série deveria ter? Diga aqui nos comentários. Jesus, o maior pregador que andou na terra, Jesus, o maior pregador da história, o maior pregador de todos os tempos, o pregador por excelência. Que título você acha que eu deveria dar? Alguém até pode pensar, meu Deus, se ele já chamou Paulo de príncipe dos pregadores, Jesus será o quê? Não se esqueça que Jesus é o rei. O rei está acima do príncipe. Mas qual será o enfoque? Eu conto aí com seus comentários. Curta esse vídeo, compartilhe e em breve nós vamos iniciar essa série. Não se esqueça, nova série, hein? Daniel, perícope por perícope. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.